cidade de Jardim Clímax. Irmão, e eu, desde que eu me conheço por gente, o pastor Ronaldo sempre foi crente, irmão. Eu sempre... E ele passava por lá, cumprimentava meus pais, meus avós. Mas sempre que desde quando eu me conheço por gente, eu fico feliz de poder ter o pastor Ronaldo aqui do nosso lado aqui. É um prazerzão mesmo, irmão. Também quero ser grato a Deus pelo pastor Fran, nosso pastor, né, nosso amigo, nessa noite está nos honrando mais uma vez, né, irmão? E confiando a nós, falar a palavra de Deus a essa igreja que ele tem cuidado com bastante carinho, juntamente com a sua família, seus obreiros. É bom rever os irmãos, né? Eu achei muito doce a palavra da irmã, que disse que foi muito triste, irmão, o tempo que a gente ficou longe, né? Cultuando pelas lives. Irmão, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Mesma coisa é viver o Salmo 133. Aleluia. Aí é bom, né, irmão? Viver com os irmãos, poder abraçar, poder apertar a mão, não é verdade? Isso aí eu acho... Quando eu fui ingressar na faculdade, aí disseram para mim assim, você não vai fazer EAD? Eu falei, EAD? O que é esse EAD? Foi um negócio à distância. Eu falei, distância o quê? Eu gosto do negócio. E chegou lá na faculdade, eu chamava o professor de Amado. Ô Amado, só uma pergunta. Ele, Amado, eu nunca ouvi essa conversa de Amado. Eu tinha uns trejeitos evangélicos lá e eles não aguentavam, eles davam risada. Eu cheguei até a chamar o professor de pastor. Pastor, ou quer dizer, professor, o senhor... E aí meu apelido ficou até Amado, irmão. Eu ia pra lá, pra cá, o pessoal, Amado, chega aí, Amado. Porque eu tinha aí esses trejeitos da gente, né, irmão? Então eu louvo a Deus aí por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de poder nos reunir de novo, irmão. O pastor falou para mim, me recepcionou ali na porta, falou, cada vez que você vem aqui tem alguém novo na família, né? Falei, pastor, a gente não está podendo evangelizar, a gente está fazendo os irmãos agora. Aleluia. A gente não está podendo sair para as bandas. Falei, eu queria, na verdade, evangelizar, mas não está podendo sair. Eu falei, aí está dando fruto aqui em casa. Aí sobrou essa rapa aí, irmão. Você acha, varão? Rapaz, eu tô com 5.com.br.www. Deus está dando essas coisas aí pra gente, irmão. Tudo milagre de Deus. Eu fico encantado, irmão. O pastor falou aqui que houve uma época que eu trabalhei aqui, irmão, e eu era preguiçoso, irmão. Que lixar os carros aqui dentro, aqui, eu e os filhos do pastor, e os meninos tudo encostavam perto de mim, que eu gostava de contar piada. Os meninos saíam de perto de mim dando risada. Aquela foi boa, isso. E eu falava, muda a estação do rádio. E meu pai chega, meu pai não gosta, meu pai. Pastor Francisco saía, a gente deixa comigo. E ele contando aqui, irmão, foi muito engraçado essa cena, né? Porque eu fui pregar aqui na igreja do Ipiranga, aqui perto do Colasso. Rapaz, eu não estou no púlpito assim, sentado, quietinho no meu canto. Aí o pastor deu oportunidade para o irmão. O irmão fez assim, ó. Eu louvo a Deus, que Deus mudou a minha vida. Olha essa aqui, meu pastor. Eu falei, rapaz do céu, eu tão bonito na casa. E ele falou assim, eu louvo a Deus, que Deus mudou a minha vida. Eu bebia pinga. Ele não lembra de mim, mas ele bebia pinga comigo. Eu falei, irmão, você não podia guardar isso aí com você? Você não podia guardar isso aí com você, irmão? Não, e pior que ele falou assim, ó, esse vaso não lembra de mim, esse vaso não lembra de mim, mas esse vaso bebia pinga comigo.
Voltei mais tarde, o pastor falou, esse vaso de pinga chegou. Falei, pastor, foi um passado aí muito distante da minha vida. Então, irmão, graças a Deus, porque Deus faz tudo isso com a gente. Tira a gente de lá, põe para cá, dá um banho. E a coisa é gloriosa. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero aproveitar essa alegria e pedir aos irmãos que, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de João, o capítulo 6, o versículo 66, que foi lido aqui nessa noite aqui. Confesso aos irmãos que eu estava tentado a mudar essa rota, mas eu vou ficar por aqui mesmo, amém? João 6, 66 diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, desde que Adão pecou, algo muito triste aconteceu. O pecado de Adão deu direito a que o homem viesse morrer um dia. Irmão, e se tem algo que é triste, é a morte. Eu sei que é ruim de falar, né? Porque eu também acredito que todos nós aqui temos uma experiência de uma partida nesse sentido, né? E eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui. É uma situação assim que palavras não consolam. Abraços, beijos, visitas não consolam. Eu tive um momento muito difícil desse na minha vida, irmão. E nesse momento Deus me deu duas palavras eu na minha mente nesse momento. A primeira foi porque quando minha mãe partiu, eu não trabalhava, morava num quintal que não era meu, né? E tinha que comer, beber, se vestir. E só minha mãe trabalhava. E eu falei com Deus no particular. Falei, Senhor, eu não tenho pai, porque depois que meu pai foi embora, nunca mais voltou. Eu só tinha minha mãe, e agora o Senhor... E agora não tenho ninguém. Estava só, né? Desempregado, tinha acabado, fazia mais ou menos mas fazia uns 5 anos que eu tinha vindo para Jesus, mas eu me considerava ainda um menino na presença de Jesus. Menino, não que hoje eu esteja maduro, ou seja homem, assim, que não precisa mais de Jesus, ou possa andar sozinho, né, com os meus pés. Não, irmão, eu continuo sendo menino, mas ali 5 anos ainda era um início. Dá tudo muito recente para mim, apesar de ter já se passado 5 anos. Então Deus me deu uma palavra. Ele disse para mim assim: olha, faltará o teu pai, faltará a tua mãe, mas eu jamais te abandonarei. Fica firme. Fica firme. E crendo nessas palavras aí, irmão, eu venci essa primeira parte aí. Só que quando é uma coisa tão assim, psicologicamente falando, interessante. Por quê? Porque parece que enquanto você está vendo a pessoa, parece que há uma calmaria. Parece que a coisa ainda você consegue
se equilibrar, se manter. Mas quando há o sepultamento mesmo, aí o negócio é mais difícil, irmão. Aí o negócio, porque você não vai ver mais, acabou mesmo. Acabou mesmo. E nesse segundo momento aí, eu li uma palavra na Bíblia que dizia assim: Deus abriu a ferida, Ele mesmo a ligará. Então existem certas situações que Deus nos permite passar, e Ele mesmo se responsabiliza de cuidar de nós enquanto nós estivermos lá. Você precisa, irmão, aceitar o propósito de Deus. Você precisa, porque nós não sabemos de nada, e Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Eu tenho uma irmã, que ela mora em Sorocaba, e ela casou em dezembro. Quando foi final de dezembro, o marido morreu. Ele foi fazer uma curva, um contorno, uma moto num lugar que era proibido. Veio um outro rapaz numa moto maior, bateu no meio, ele pulou, o corpo dele saiu da moto, capacete saiu, ele bateu a cabeça na guia e morreu. E aí, minha irmã mais velha falou para mim assim, ó, você precisa ir lá. Eu falei, pera, mas vou fazer o que lá? Ele falou, você é o pastor da família agora. Ele falou, agora, pastor agora tem essas responsabilidades aí, irmão. Você tem que ir lá. E eu falei, mas... Aí fui lá. Chegou lá, ela, difícil de entrar junto, né? Ela falou para mim assim, você viu o que Deus fez? Eu falei, pera, Deus fez? Mas era Deus que estava na moto, fez a curva, foi Deus que fez? Ela, não, na verdade, você viu a situação que Deus me fez passar? Falei para ela assim, deixa eu falar uma coisa para você. Deus nem sempre estará intervindo em nossas vidas. Vou repetir, irmão. Deus nem sempre estará intervindo em nossas vidas. Mas em tudo, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. Falei para ela assim, ó, como é que era o seu marido para você? Ela falou, um homem espetacular. Falei para ela, fique com essa imagem. Fique com essa imagem. Era um homem espetacular. Porque talvez, daqui 2, 3 anos, ele não seria esse homem espetacular. Então, você não sabe. Mas Deus sabe de todas as coisas. O nosso amanhã está na mão dele. E nós cantamos o hino, irmão. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Então eu estou seguro, Jesus está vivo, o meu amanhã pertence a Ele, eu estou seguro. Mas Adão, na sua desobediência, deu acesso a essa situação, que é uma situação triste. Paulo vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido. Um dia... eu estou contando alguns testemunhos da minha família aqui, irmão, porque Deus colocou no meu coração, vou contar depois a gente... Eu tenho um primo que ele era evangélico, ficou afastado um tempo,
Aí nesse momento que ele estava afastado, ele tinha uns problemas de saúde, né? E um dia ele quase morreu. Aí ele veio até mim e falou para mim assim: pô, você viu, eu quase vou nessa. Que ele esperava ouvir de mim palavras que massageasse o ego dele. Sabe essas palavras de comiseração? Ai, que pena. Ai. Falei, ó, eu não tenho dó. Ele ficou assim, instalou um zóio para mim, parecia 2 ovos fritos. Falei, eu não tenho dó. Falei, sabe por que eu não tenho dó? Porque Deus tem uma grande obra para a sua vida, mas você prefere morrer. Aí ele acordou, irmão. Hoje ele voltou para a igreja. Falei, se Deus tem uma grande obra, irmão, você não quer. Você prefere morrer, você prefere a pinga, você prefere o cigarro, você prefere o álcool. E você já provou, não é que é o novo, nunca ouviu, não, você já provou. Mas agora você está querendo. E aí ele deu uma despertada, hoje ele voltou para a igreja. Irmãos, mas o sábio Salomão, no capítulo 12 de Eclesiastes, ele disse o seguinte, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele pediu para lembrar de Deus no nosso vigor. Quando você fala de mocidade, fala de vigor. Não é no momento da dificuldade, porque no momento de dificuldade até o ateu lembra de Deus. Até o ateu lembra de Deus no momento da dificuldade. Mas não é isso que o sábio está dizendo. Está dizendo o seguinte, ó: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Aleluia! 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 É antes que venham os maus dias, irmãos. Quando venham os maus dias. Aí ele vai continuar dizendo o seguinte, olha: antes que se rompa o fio de prata. O fio de prata, irmão, sabe quando você desliga a sua televisão? Talvez essas modernas não, mas essas aí que o pastor Francisco tinha, não, eu não tinha dessas. Você desligava a televisão, lembra? Ela fechava assim, aí tinha um fio que esticava. Se entregou, pastor Ronaldo se entregou aqui. Ele falou, sabe aquele fiozinho de prata que se rompe, irmão? Ali realmente a TV desligou. Quando rompia aquele fio de prata, era sinal que a TV realmente desligou. Então ele diz assim, olha, antes que se rompa o fio de prata. Por quê? Porque a hora que romper essa ligação da vida, como autor da vida, aí já não tem mais jeito, irmão. Aí já não tem mais jeito. Então, irmão, ele nos dá esse conselho para que nós venhamos nos lembrar do nosso Criador. Porque, irmão, nós não somos fruto do acaso. Você não é fruto de uma gestação indesejável. Você é criação de Deus. Você é criação de Deus, irmão. Aleluia! Se você veio ao mundo é porque Deus tem um negócio com você. Deus tem um negócio com você, irmão. Lembra que ele falou para Jeremias? Antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Aleluia! 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 Seus pais estavam se arrumando para deitar. Eu falei, vou aproveitar essa hora. Aleluia! Vou aproveitar essa hora. Aleluia, vou trazer alguém para a terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Vou trazer alguém para a terra. Antes que saísse da madre, eu te escolhi.
e as nações te dei por profeta. Ninguém é fruto do acaso, irmão. Ninguém é fruto do acaso. E Jesus, irmão, ele tem a vida eterna para nos dar. Olha que interessante. Jesus tem a vida eterna para nos dar. E aí, esse diálogo de Jesus, Jesus é muito inteligente, né, irmão? Falar da inteligência de Jesus é chover no molhado, né? Por quê? Porque primeiro ele vai e multiplica os pães, e as pessoas veem essa obra maravilhosa. Porque, irmã, é tão interessante a história da multiplicação. Eu fico prestando atenção. Tinha 5.000 homens. E quando a Bíblia fala de 5.000 homens, são 5.000 homens pais de família. Não são só 5.000 homens. Cada homem é uma família. Então, tinha ali umas 15.000 pessoas para mais. Que só está contando homens ali. E aí, o povo está lá porque Jesus expulsa demônio, cura, aquela coisa toda. Só que, e Jesus está ensinando. Está ensinando e aí já vem chegando a tarde. E o povo, e os discípulos falam assim, despede a multidão. Por quê? Porque está ficando tarde. Está ficando tarde. Aí é o seguinte, a gente não tem alimento suficiente para todo mundo. Jesus fala, o que tem dentre vós aí? Aí fala, tem um menininho. E quando Deus quer exaltar é assim, irmão. Aleluia. Aleluia. Dentre nós não tem ninguém aqui, mas entre aí o povo tem um menininho. Aleluia. Aleluia. O menininho tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus falou, dá para todo mundo? Ele falou, não dá. Acho que mal dá para ele. Deve estar com a fome lascada essas horas da tarde. Não dá para todo mundo. Jesus falou assim, então põe na minha mão. Põe na minha mão aqui. Põe na minha mão. Põe na mão. Segredo, irmão, é colocar na mão de Deus e deixar lá. Aleluia! Até que ele realize o milagre, irmão. Jesus orou e quando foi ver, tinha pão para todo mundo. Até sobrou. E aí Jesus sai de lá, vai para Cafarnaum. E o que acontece? O povo vai atrás. Mas o povo vai atrás, irmãos, não por causa dos sinais que Jesus fez. Entenda uma coisa, irmão. Olha só. O povo foi não por causa do milagre, mas por causa do pão. Mas o pão não foi um milagre, irmão? Mas não foi por causa do milagre. Foi por causa do pão. Então, a gente precisa entender que a gente precisa muito mais do abençoador do que da bênção. O povo não entendeu isso aí. Por quê? Porque o pão uma hora vai acabar. E se não tiver perto de nós aquele que realizou o milagre de fazer com que o pão viesse a nós, irmão, nós íamos perecer. Eles não entenderam isso aí. E aí, eles não entenderam por quê? Porque eles estavam presos a Moisés. E qual é a diferença do milagre da vida de Jesus e da vida de Moisés? Sabe qual que é, irmão? É que durante o período, olha isso aqui, durante o período que Moisés foi a referência para o povo, que Moisés era o guia do povo, durante o período que Moisés era o guia do povo, durante 40 anos, Deus sustentou o povo com o maná. Então eles queriam um milagre maior que o milagre que Moisés realizou, ou que Deus realizou através de Moisés. Porque Moisés não realizou milagre. Deus realizou o milagre através de Moisés. E isso foi durante 40 anos. Agora, eles não entenderam
que Jesus, irmão, Jesus é o que realiza milagre. Então, para que os sinais de Jesus tivessem valia, Jesus tinha que fazer milagre mais duradouro que o milagre que foi feito através de Moisés. Então eles não aceitavam o milagre de Jesus. Os sinais que Jesus fazia, para eles não tinha tanta, era irrelevante. Então Jesus falou assim, Jesus falou para eles assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Moisés não deu pão para vocês. Quem deu pão para vocês foi Deus. Mas foi através da vida de Moisés? Foi através da vida de Moisés. Mas olha que interessante, Jesus falou assim, olha, mas Moisés comeu o pão e também morreu. Moisés comeu o pão e também morreu. Por que morreu, irmão? Por que morreu? Deixa eu falar por que Moisés morreu. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, irmão. A gente não quer passar pela morte. A gente não quer passar pela morte. E aí a gente pensa, irmão, que para não morrer, a gente precisa estar abastecido fisicamente. Estar na melhor empresa, morar na melhor casa, ter o melhor carro, ter o melhor marido, a melhor esposa, ter a geladeira farta, irmão. Mas não adianta, não são essas coisas que garantem vida eterna, irmão. O que garante vida eterna é Jesus de Nazaré. E ele falou assim, o meu corpo é o verdadeiro pão. A verdadeira comida é o meu corpo. E o meu sangue é a verdadeira bebida. Irmão, Jesus está falando isso, não é do seu corpo físico. Não é do seu corpo físico. É da sua palavra. Por quê, irmão? Porque a palavra, o alimento que sustenta o universo, o alimento que sustenta a nossa vida, é a palavra de Deus, irmão. Irmão, o alimento que sustenta a nossa vida é a palavra de Deus. Jesus disse assim, passarão, olha isso aqui, irmão. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Enquanto a palavra de Deus estiver de pé, você também estará de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Enquanto a palavra de Deus estiver viva, nós estaremos vivos, irmão. Nós estaremos vivos. Agora olha só. Porque eu falei para os irmãos que eu estava sendo tentado a mudar essa mensagem. Mas eu vou ter que passar por lá, porque não tem jeito, irmão. Lá em Marcos, capítulo 7, versículo 34, se não me engano, a Bíblia vai dizer que, olha isso aqui é fantástico. A Bíblia vai dizer que tinha um rapaz naquela cidade que ele era gago, ele era mudo e surdo. Então ele era mudo porque ele era surdo. Olha que fácil. Ele era mudo porque ele era surdo, que se ele ouvisse ele falava. Mas como ele não ouvia, ele não falava. E aí, quando Jesus está saindo daquelas regiões, as pessoas daquela cidade, elas clamam, olha isso aqui, irmão. Elas clamam para que Deus cure esse homem. Aí eu fiquei pensando,
será que esse homem era tão importante assim para que as pessoas intercedam a Jesus, para que Jesus cure esse homem? Aí cheguei a uma conclusão que esse homem não é tão importante, porque se ele fosse importante, com certeza o texto destacaria ele lá. Ó, é o centurião, ele é um dos principais, mas a Bíblia não fala isso. Então, irmão, importante não é esse homem, importante é o quê? É o milagre na vida dele. É a cura que é importante, irmão. E olha que parece que a cura é simples. Por quê? Porque ele tem problema de audição. E por ter problema de audição, ele não fala bem. Então eu cheguei a uma conclusão também que quem não ouve bem, não fala bem. Quem ouve mal, fala mal. Como é que foi lá? Ah, não sei não. Foi mais ou menos, é porque você ouviu mais ou menos também. Aleluia! Se você tivesse com o ouvido aguçado, você só ia ouvir o que era bom, não é que foi lá? Uma bênção! Aleluia! Aleluia! Você precisava estar lá. Você tinha que ver o louvor que eles cantaram. Meu Deus, é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Aleluia, esse é o nosso Deus. Você tinha que estar nesse momento aqui. Então quem ouve mal, fala mal. Mas quem ouve bem, fala bem, irmão. Então, esse moço exclamaram por quê? Porque ele tinha um problema. É mais fácil você ser surdo que ser cego. Sim ou não? Não é verdade, irmão? É mais fácil você levar a vida surdo que cego. Por quê? Cego você não vê. Surdo pelo menos você só não ouve. Mas Deus guarde nós de tudo isso. Irmão? Para a nossa vida espiritual, bom é ter ouvidos. Bom é ouvir. E aí, irmão, eu cheguei a uma conclusão. Por que eles pediram? Ó, por dois motivos, mas eu vou ficar só num, porque não é o que eu quero, o segundo não é o que eu quero falar, só em um. Sabe por que, irmão, eles pediram? E sabe por que é importante ouvir? Porque a vida que vivemos em Cristo, nós vivemos pela fé. Foi dito aqui. Nós vivemos pela fé. E sem fé, sem fé é impossível agradar a Deus. A gente não alcança nada de Deus se nós não tivermos fé. E a fé é uma via de mão dupla. Você vai com a sua fé e Deus vem com o seu milagre. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque os que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Você vai, você vem, mas vem crendo. Vem crendo. E não importa as circunstâncias, continua crendo. Continua confiando. Não importa o que estão falando, continua firme, convicto. Aleluia! Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Ele vai se alegrar da tua fé, irmão. E vai te honrar. E Paulo vai dizer em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir. Então é importante ouvir bem. É importante dar ouvido. E dar ouvido, irmão, é dar atenção. Não, pera, não fala comigo agora. Espera um pouquinho. Você ouviu? O quê? Ah, não ouviu.
Dar ouvido é dar atenção. É dar crédito. Peraí, o que ele falou ali... Não, peraí, você ouviu? Não, peraí, então pera. Se você não ouviu, pera. Não é nem espera. A gente traz muito com a gente os nossos costumes de criança, né? Lembra quando a gente ia brincar de esconde-esconde? Quando chegava no 30, a gente não falava 30. T1, T2, T3, T4, T5, T6. Não era 30, é T1. Eu não sei que código é esse, irmão. T1, T2. Dar ouvido. Já brincou, filha? Aleluia, eu já vou. Olhava por cima do braço. Então, irmão, dar ouvido é dar crédito. Dar crédito. Porque olha só, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Irmão, a língua está lá em Jó, capítulo 12, se eu não me engano. A língua prova o paladar. Quer saber se está bom de sal? Põe na língua. Quer saber se está bom de açúcar? Põe na língua. Quer saber se está quente ou se está frio? Não põe na língua. Faz que nem as mamães. Põe aqui. Aleluia. Aprendi com a minha esposa. Não ponho mais na língua. Agora eu ponho aqui. Depois eu mamo. Não é? A língua prova o paladar. E os ouvidos provam as palavras. Jesus está falando. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sou eu que dou vida. Sou eu que dou vida. Até aqui, eu que dei vida a vocês. Por quê? Porque senão o povo já tinha morrido lá atrás, quando faltou pão. Mas porque Jesus estava entre eles, irmãos, a história continua. E Jesus fez coisa por eles. Só que quando Jesus trouxe essa verdade, muitos, foram embora. Muitos desistiram. E é duro, viu, irmão? É duro que você faz tanto para uma pessoa, você investe tanto, mas chega uma hora que você precisa que essa pessoa, ela se aplume, né? Que ela tome uma postura. Porque afinal de contas, quando a gente lê o texto, eu fiquei prestando atenção aqui, irmão. Quem foi embora não foi a multidão. A Bíblia diz que quem abandonou Jesus foi os discípulos, irmãos. Discípulos. Eram pessoas que estavam lado a lado com ele. Irmão, a palavra discípulo vem de disciplina. Não pode ser discípulo quem não tem disciplina. Jesus tinha orientado eles já estavam numa condição tal. Mas quando Jesus falou para eles, olha, o negócio é assim, tá? Vocês precisam... Aí eles começaram a abandonar Jesus. Porque para eles foi duro ouvir aquelas palavras. Mas João 8,32 diz que conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Pastor, que hora que é? Eu estou sem relógio agora. Eu posso terminar já? Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu vou terminar. Que eu vi o relógio agora lá. Eu vim sem, mas... Aleluia. Olha só, irmão. Eu era nóia. A minha condição, aos olhos do homem, era irreversível. Pode acreditar no que eu estou te falando. Não vou me prolongar nesse testemunho, mas a minha condição era irreversível. Eu tenho um primo que ele é pastor, e ele falou para minha mãe assim, mãe,
Qualquer dia nós vamos ouvir uma notícia que o Horácio está morto numa calçada. Porque a minha condição era irreversível. Irreversível. E aí, a minha família resolveu arrumar uma casa de recuperação para mim. E aí, quando eles falavam para mim assim, ó, vamos para uma casa de recuperação. E o período na casa de recuperação era 7 meses. Então eu fazia assim, irmão, eu falava assim, ó, não, eu vou lá na casa de recuperação, vou ficar lá 7 meses. Se eu arrumar um trabalho, eu vou ser mais produtivo aqui trabalhando do que lá dentro da casa de recuperação. Essa era a minha desculpa para não ir para a casa de recuperação. E com essa desculpa, irmão, eu conseguia enganar minha mãe, enganar minha esposa, enganar os meus parentes, os meus amigos. E eu vinha sempre com essa conversa. Quando as pessoas falavam assim, ó, vamos para a casa de recuperação, eu falava assim, não, eu vou arrumar um emprego. E aí, arrumar um emprego, aí eu vou ser muito mais produtivo aqui fora trabalhando do que na casa de recuperação. Aí um dia, irmão, eu encontrei com uma pessoa e ela falou assim, ó, por que você não vai para a casa de recuperação? Aí eu vim com a mesma história, eu vou arrumar um emprego. E quando eu arrumar um emprego, ela falou para mim assim, ó, quem é que vai dar emprego para o Noia? Aí eu parei. Ela falou assim, você é drogado, Horácio. Horácio, se você arrumar um emprego, você não vai conseguir ser responsável. Você passa a noite, a madrugada na rua. Trabalhando agora, você vai ter dinheiro para comprar droga. Você não precisa de trabalho, você precisa ser liberto. Aquela verdade abriu os meus olhos, irmão. A verdade abriu os meus olhos. Eu olhei para minha mãe e falei para minha mãe assim, ó, pode arrumar a casa, porque eu vou para a casa de recuperação. Irmão, o resultado é esse aqui, irmão. O resultado sou eu aqui. O resultado sou eu, irmão. Então, às vezes, nós precisamos ser verdadeiros. E aí, deixar para a pessoa decidir. Sabe uma coisa que eu aprendi também nessa minha vida, irmão? Não adianta as pessoas querer por você. Minha mãe queria. E tem gente que a gente mais declara amor do que a mãe. Mas não adiantou querer da minha mãe. Meu pai queria. E o pai da gente é herói, né? Quando eu sentava com meus primos falando do meu pai, eles falaram assim, meu pai pegou 3 tijolos, meu pai pegou 15. Meu pai não pegou nada, irmão. Mas o meu pai era meu herói. E eu falava que meu pai pegou 15 tijolos. Pegou nada, ele pegou 15 tijolos. Meu pai nem trabalhava de pedreiro. Aleluia. Não sei onde arrumou esse tijolo para meu pai pegar. Mas o querer do meu pai não adiantou. A minha esposa, mas o querer dela não adiantou. Só adiantou quando eu quis. Quando eu resolvi tomar a atitude. Quando a atitude não partiu de outros, mas partiu de mim mesmo. Aí o resultado começou a aparecer. Então os homens, irmãos, quando Jesus foi claro com eles, falou, se não for através de mim, ninguém vai. Não há vida eterna fora de mim. Não adianta Moisés morreu, cai na real. Aí eles falaram, dura essa palavra, vou embora. Aí foram embora. Jesus falou para os discípulos assim, e vós? Falou para os 12, e vocês? Não querem ir também? Como é que tá vocês? E agora? E ele falou assim, para quem iremos nós? Irmão, quem é que tem a direção? Quem é que tem a orientação para dar, irmão? O professor da faculdade? O professor da teologia, irmão? Quem é que tem palavra de vida eterna? Quem é que tem quem é que nos traz essa segurança? Só tu tens palavra
de vida eterna. Eu vou ficar. Eu vou ficar. Eu decidi ficar. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem quiser desistir, que desista. Mas eu já tomei a minha decisão. Eu resolvi ficar. Porque só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, deixa eu tomar essa água aqui, senão a irmã que trouxe aqui não tem galardão. Irmãos, deixa eu terminar aqui. Quando a minha Sara nasceu, eu fiquei desempregado. É um negócio tão... Eu mudei de casa, aluguel maior, contas que eu paguei e pedi dinheiro emprestado e aquela coisa toda. Mudei de casa. Quando eu mudei de casa, eu fiquei desempregado. Eu tinha 3 meses no serviço. Eu mudei de casa, o patrão me mandou embora. Minha filha acabou de nascer. Minha irmã bateu o meu carrinho que eu tinha. Eu tinha um chevetinho branco, ela destruiu. Tudo no mesmo dia. Irmão, tudo aconteceu no mesmo dia. Eu fiquei desempregado, a minha filha nasceu, a minha irmã bateu o carro, eu acabei de alugar a casa. Tudo no mesmo dia aconteceu. Minha esposa começou a chorar. Falei, pera, por que está chorando? Fui eu. Pior coisa quando o homem pergunta para a mulher se é ele, né, irmão? Ele acaba tendo que assumir. Eu falei, fui eu. E ela, não. E eu falei, o que foi? Ela falou, está acontecendo tudo no mesmo tempo. Eu falei assim, mas Deus está no controle. Dobrei o meu joelho e fui orar. Falei, Jesus, se a gente tiver que passar, a gente vai passar. Senhor, não permita que nós sejamos acusados, que o adversário aproveite a situação para nos humilhar, porque já é humilhante a situação em si. Quando eu abri a Bíblia, irmão, saiu uma palavra no livro de João, no capítulo 11, no versículo 23, se eu não me engano, que disse assim, ó, ainda que esteja morto, viverá. Eu entendi o que Deus... Aleluia. Eu entendi o que Deus falou para mim, irmão. Você está desempregado, tudo está acontecendo, mas nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Sobre essa palavra, irmão, eu vivi 8 meses um milagre. 8 meses, sabe por quê? Porque só Ele tem palavras de vida eterna, irmão. Só Ele tem palavras de vida eterna. Fique com essa palavra, irmão. Confie nessa palavra. Isaías 55, 10 e 11. Assim como a chuva e a neve que desce do céu e para lá não tornam, antes faz produzir a terra e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim é toda a palavra que sai da boca de Deus, irmão. Ela vem para produzir, para preparar, para dar pão ao que come, semente ao semeador, irmão. Assim é toda a palavra da boca de Deus, irmão. Fica firme, confie na palavra do Senhor. Amém, irmãos? As palmas bem alegres. Louva o Rei da Glória. Deus abençoe, pastor Fran. Deus abençoe, pastor Ronaldo. Foi um presente de Deus poder voltar a esta casa.